Bora, Fel, para as últimas informações de Corinthians nessa quarta-feira. Surgiu esse rumor do Garro aí no Flamengo. Se liga no que o Mano falou e a Lelê também. Vou trazer informações para vocês sobre Adidas e Corinthians. Hein? O negócio pode acontecer, tá muito próximo de acontecer, aliás. Se liga nesse vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Após o vídeo, comenta o que você achou dessas informações. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! As notícias do Corinthians chegando e as... Vamos lá falar do Corinthians, que ontem até o Bento comentou da manchete aqui do Garro, né, Lele, mano? A história, e hoje começou a surgir outra história, que o Garro teria recebido uma proposta do Flamengo, né? O Flamengo já negou. O Flamengo negou essa proposta, mas que diz que nos bastidores, que realmente o Garro, como ano passado teve aquela coisa dele ter proposta pra ir embora, né, Lele? Ele, agora falou pro Flamengo, pessoal do Flamengo, o seguinte: se houver uma proposta boa pra ele quer ir embora, né? No meio dessa janela agora que vai ter do meio do ano. A gente falou sobre isso até ontem, Motinha. Essa conversa, na verdade, do Garro. Porque assim, o Garro já não é um jovem. Apesar dele ter se destacado, né, no penúltimo ano lá de campeonato argentino, ter despertado o interesse do Corinthians. E aí veio pro Corinthians, se destacou aqui no Campeonato Brasileiro também. Mas ele não é uma revelação, né? Já tem mais aí de 25 anos. Então, ele teria no ano passado, né, ao término do campeonato, falado com a diretoria anos, né, e com o empresário dele, isso. E dito, se chegar aquela proposta estrondosa lá da Europa, alguma coisa assim, eu quero ser liberado, porque, é a oportunidade do cara fazer o pé de meia dele, né? Que todo jogador sonha em ter lá no exterior. Só que aí convenceram ele, né? A diretoria do Corinthians conversou, o Fabinho Soldado, na época, que tem esse relacionamento muito bom aí com os atletas do elenco, falou, não é o momento agora, é final do ano, né? A janela forte lá é a janela do meio do ano, lá, então espera. E foi a mesma coisa que falaram pro Yuri Alberto também, né? O Yuri Alberto também teve uma conversa muito parecida aí com a diretoria corintiana e o Fabinho Soldado. E aí eles toparam, né? Vamos esperar então, a janela do meio do ano. Só que agora chegou essa janela do meio do ano, e tanto o Yuri quanto o Garro tiveram lesões, né? Estão aí sem jogar. O Garro voltou praticamente a ser titular no jogo contra o Grêmio na última rodada que a gente teve antes da paralisação. Então eu acho que não deve chegar algo assim grande, sabe? Uma proposta desse nível que eles querem, tanto pro Yuri, que tá ainda lesionado agora se recuperando, como pro Garro, que tá voltando agora também. E aí até chegou aí pra Espanha fazer tratamento, e se fala muito que pode virar uma lesão crônica. Então eu acho que esse tipo de coisa acaba afastando o interesse de alguns clubes lá da Europa. E como eu falei ontem aqui, repito, Motinha, eu acho que a maior possibilidade que a gente tem de perder um atleta agora no meio do ano é com o Memphis e não com o Garro e com o Yuri. E é estranho, né, mano? Porque essa notícia veio do Vene Casagrande, que o Vene Casagrande não é de dar furo, hein? A do Flamengo? Ele que falou. Mas, ô Mota, nítido que qualquer grande clube vai se interessar pelo Garro. O Garro joga muita bola, cara. Com relação aí até a proposta, ô Lele, eu tinha recebido uma informação que o Garro, ele até, se eu não me engano, foi no jogo da Venezuela, na pré-Libertadores, que o Augusto saiu do Brasil e foi até a concentração do Corinthians para conversar com ele, porque o empresário tinha levado para ele já uma proposta ali, e ele tinha falado que ele queria ir. E aí, até para não ficar aquele negócio de perder o jogador e tudo mais, o Augusto saiu daqui, foi até a concentração do Corinthians, que ele não tinha viajado com o grupo, e foi lá para convencer o Garro pessoalmente. E ali houve aquele negócio, na hora que pintar uma proposta que vai ser legal, aí fica um pouco mais, aí a gente conversa depois, e houve uma promessa de que iam negociá-lo. O Corinthians hoje, Lele, pelo orçamento que fizeram no começo do ano, para fechar no azul, ele precisaria vender 181 milhões de reais com venda de jogadores. Ele precisava fazer essa quantia. Pelo que a gente está vendo, Bidon, hoje é uma carta fora do baralho. Apesar de ter feito um bom jogo aí no término da pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes, mas é um cara que está muito abaixo do que pode render. E o Yuri Alberto é aquele cara que toda hora vai pintar, não pintou. Agora lesionado vai ser mais difícil ainda. O cara que o Corinthians tem hoje na vitrine para poder fazer esse dinheiro e tentar pelo menos chegar próximo da quantia de dinheiro que pode, talvez, aí chegar próximo disso daí, que eu também acho difícil, bater 181 milhões de reais, é o Garro, cara. É o Garro. O Garro, o Corinthians pagou aí 6 milhões de dólares nele, e se vender pelo menos pelo dobro ou pelo triplo, já vai ser de grande valia, Lele. Porque, vamos falar a verdade, o cara que vai comprar, ele sabe o cara que tá quebrado. O cara que vai chegar, por exemplo, hoje no Palmeiras para fazer uma proposta, ele não vai chegar no Palmeiras, Palmeiras, ofereço 15 milhões de euros no Estevão.
A Leila vai rir da cara do cara. Agora, você é aquele cara quebrado, o teu vizinho sabe que teu carro tá à venda. Ele vai fazer uma proposta lá embaixo. Cabe a você aceitar por isso ou não. que eu não E na acredito situação que Corinthians venha. tem... Oi? Não, é por isso que eu não acredito que venha uma proposta nesses moldes que eles esperariam pra liberar o Garro, entendeu? Nesses valores. Eu acho que não vem, não. Mas quais valores que estão comentando aí hoje? Não, é o que você falou assim, no sentido de o Corinthians gastou 6 milhões de dólares. Então o Corinthians, pra valer a pena uma venda do Garro, vai querer ao menos um dobro por isso. E aí, eu não acredito que venha nesse momento, né? Que ele tá voltando de lesão agora, que se fala muito em uma lesão crônica e tudo mais. Exatamente, não acredito que venha nesses valores agora. Se ele, de repente, se recupera, mano, volta agora, né? Na reta final de Brasileirão aí, depois da paralisação do Mundial, e arrebenta e volta a ser aquele Garro do ano passado, aí eu até acho que no final do ano, de repente, pode aparecer, né, alguma proposta superior. Mas agora, nesse momento, eu não acredito, não. Não é nenhuma galinha dos ovos de ouro, né, Lelê? Cala a boca, eu tenho. É a tua tia. Mas, Lelê, uma matemática básica aqui, ó. Vamos supor, o Garro hoje, eu acho que é cara que vale os seus 20 milhões de euros aí. Ele em boa fase aí, jogando, é um cara que vale isso, pelo menos. 120 pau. 20 milhões de euros? Quantos anos ele tem, mano? 27 Não já. vale, não mano, é uma não idade vale. que a Europa costuma 20 pagar milhões isso aí, não não. é, não. 27 já, mano. Não vale isso. Vale, opa. Não, eu até acho que pode vir uma proposta dessa, mas não da Europa. E não é, Eu acho ele é que um bom tipo de jogador, outros- viu, mano? O problema é a idade, né? Não, mas, ô Domênico, 27 hoje não é mais considerado um cara velho, não. A Europa tá levando um monte de jogador de 27 aí, pagando boas cifras. Quem? E 20 milhões... Ah, quem, de mano, que tá dólares, levando nesse padrão aí? Mas como não leva, gente? Não leva, mano. De Difícil. jogadores aí. Ô, Domênico, Raro. pega aí, ó. Eu vou pegar o histórico de transações aí que aconteceram. Mas não da América do Sul, mano. Entre caras eles lá pode da até ser, Europa, assim, sim, não mas da América assim, do Sul de pra lá. mercado que eles 27 consideram anos, não é. emergentes, Tá é mais difícil, difícil, mano. Enfim. Mas enfim, o Garro sendo vendido por 20 milhões, independente de ser Europa, independente de ser Arábia, pode ser o raio que parta. Pingando 20 milhões no cofre do Corinthians, o Lelê, Mas é tudo do ele tá Corinthians, falando mano, ou uma não? Caiu. Travou, mano. Caiu não. Não caiu não. O Mano que travou. O Mano Maurício caiu. travou. Não, eu perguntei se era tudo, ô Lelê, você sabe? se é Vou tudo fazer do às vezes Corinthians, do. Eu vou fazer às vezes do Mano. Não, vai. Não, Deixa eu perguntar pra você. Você é humano, tá? Ô, mano, mas é tudo do Corinthians isso aí, mano? Você acha que... Tudo do Corinthians, cara. Tudo do Corinthians. Eu nem Travou sei na se é, mas eu vou boquinha, falar ó. que é, porque assim, Eita. toda verdade, toda mentira que você fala com convicção vira verdade. Então, Isso é tá. tudo do Corinthians, viu, Domênico? Eu acho que assim, o Corinthians Vale, ele vai então, receber vale uma oferta levar de um cara 40 desse, milhões ó. de. Vai receber uma oferta de 40 milhões de euros pelo Garro. 40? 40, subiu um pouco mais aí agora, porque agora, né, os caras vão fazendo a edição aí 80% dos melhores momentos, do- highlights do Garro, então mano. por isso, eu acho que o Real Madrid deve vir com uma oferta boa, quem sabe numa dessa o City também, que pra não deixar ir pro Real Madrid. Ah lá, cara, aí, e derrubou o Mano de vez agora. Não é isso, ô Lelê. Fala aí a respeito. Agora, assim, ô Lelê. Com a consciência aí que você sempre teve. Não que nem o Mano, esse lunático aí, falando que vai receber oferta de 15 milhões de euros pelo Garro. Tá de É um brincadeira. maluco, né? A informação, Aí, Lelê, brincadeira. tá aqui a informação. O Corinthians comprou o Rodrigo Garro em 2024, né? Pagou 6 milhões de dólares ao Talheres, né? Isso. Da Argentina por 80% dos direitos econômicos, né? Uma boa ass- parte aí. Contrato assinado válido até o final de 2027. Não, então, Marcão, eu acho que pra Europa, que é aquele negócio que o jogador espera muitas vezes e tal, nesses valores, e agora, pós-lesão, eu acho Difícil, né? dificílimo vir uma proposta. Por isso que eu tô mais tranquila em não perder o Garro, por conta de todo o contexto aí, né? Até porque ele já tem 27 anos e a gente sabe, jogador aqui que é considerado um mercado emergente lá pra Europa, né? Que não vai são bem, aquelas... o povo deles lá. Ele é difícil pagar num cara dessa idade, né? Essas Mais o propostas mundo assim. árabe, Só que a né? gente não pode desconsiderar que tem mundo árabe, que tem uma MLS da vida que podem vir e oferecer sim esse valor. Eu só acho que agora, nesse momento, os clubes vão dar aquela pisada no freio, sabe? Vão segurar, porque vamos esperar pra ver como o cara vai voltar. Agora dessa questão de lesão, que falavam que podia virar uma lesão crônica. E aí, será que realmente Mas era uma o cara lesão. vai voltar Podia bem? virar, porque o que eu tinha ouvido que é uma lesão crônica. Não, ele não tinha essas dores antes, Sombra. O que pode vir a acarretar a ser uma lesão crônica é se ele faz tratamento e nunca resolve. Aí é porque virou crônica, que não tem mais solução. E aí agora, só que nos últimos jogos que ele fez, que ele entrou, né? No penúltimo jogo do Corinthians ele entrou. E sentiu. E no último contra o Grêmio ele jogou como titular. E ele falou que não sentiu dor.
Então já é aí um ponto positivo, mas vamos ver uma sequência maior de jogos. Vamos lá, e tem mais um. Agora vamos falar de outra negociação aí que parece que o Corinthians está interessado no David Pastor. Lateral direito do David Pastor. Mas lá não dá certo. Portugal também, lateral né, do direito Farense. do Farense de Portugal. Eu falei aqui já, acho que faz umas 2 semanas. Lembra que vocês estavam empurrando o Igor Vinícius pra nós, seu safado? E eu falei assim, acho que não vai vir não. Que então, surgiu um tal de Pastor aí, que parece que o Dorival gostou e tal. Ele era de Portugal, o time caiu até pra 2ª divisão, né? Ficou em último aí. Ele foi o principal responsável pela queda. Os gols saem tudo pela direita lá desse time, viu, Monte? Então o Corinthians estaria interessado aí, escutando aí, tentando entender qual a bufunfa, né? Que tem que desembolsar pra trazer o jogador. Vamos ver. Pelo menos ele tava jogando, né? Assim, diferente do Igor Vinícius, que tá difícil de ter uma sequência. Esse aí tava jogando, mas realmente, né? Era um time lá de Portugal que acabou sendo rebaixado. Agora, talvez isso não interfira na questão do futebol dele, assim como o próprio Hugo Souza, que estava em Portugal num time que foi rebaixado, né? Chaves e goleiro ainda, né? E veio pra cá e arrebentou. Então não dá pra gente tirar como parâmetro essa questão de, mas o time foi rebaixado. Né? Ó, vamos lá, o Corinthians aí conseguiu bloquear a Fazenda Pública, né? Queria bloquear as contas do Corinthians. Oh, meu Deus. Né? Porque por causa de 9 milhões de reais aí que tinha que pagar pra Fazenda Pública. E aí o Corinthians entrou na justiça, né? E conseguiu bloquear isso. Porque ela alegou primeiro que ia ficar... tem movimentação nas contas e tinha coisas a fazer. E segundo, porque falou que o pagamento tem que ser pela RCE, né? Porque agora o Corinthians fez a RCE, né? Que e foi eles têm aprovada. que entrar na fila, então, né? Eles têm que entrar na fila. Então a Fazenda Pública entrou na fila, a justiça entendeu. Entra na fila aí, Fazenda. Vai lá. Dia você recebe. Um dia você recebe aí. Devemos, não negamos, pagamos quando puder, né, Lelê? Então, mais 9 milhões aí bloqueado. Agora, para mais informações sobre a Adidas que eu falei no início do vídeo, o Luiz Fabiano trouxe no começo da tarde pra gente aí. Se liga só no que ele falou, hein? Corinthians e Adidas alinham detalhes finais para encaminhar acerto por 10 anos no fornecimento aí de materiais esportivos. As partes se reunirão durante o feriado para estabelecer um prazo final para a resposta do clube paulista. A Nike tem prioridade para a renovação, mas ainda não fez uma proposta ao Corinthians aí para tentar renovar. O principal ponto a ser discutido entre Corinthians e Adidas neste momento é a exigência do clube por uma oportunidade nas entregas, ou seja, entregar a quantidade de materiais solicitada por um prazo pré-estabelecido. Mano, a camisa All Black que a Nike fez ano passado, ela queria fazer só 150 mil unidades. O Corinthians brigou, o Corinthians na verdade queria 1 milhão, e a Nike não queria, e depois de muita briga, o Corinthians ali conseguiu, acho que 300 mil unidades mais ou menos, tanto que a All Black você não encontra mais. Original você não encontra só em segunda mão, camelô, pirata. Então não encontra mais, mano, é ridículo. Uma camisa que fez muito sucesso e a Nike pisou na bola com o Corinthians. Mano, se a Adidas chegar, eu sou muito a favor. Mano, ainda mais por esse valor aí de 1 bilhão por 10 anos, praticamente 100 milhões por ano. Então, cara, tem que assinar, não tem jeito. A Nike tá, mano, parece que nesse contrato entre Corinthians e a Nike, só a Nike sai ganhando, tá ligado? Então, comenta o que você achou dessas informações e agora bora aí pro vídeo do Samir Carvalho trazendo mais informações sobre Rodrigo Garro aí. Bom, muito tem se falado de Flamengo, Rodrigo Garro, Flamengo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não existe nenhuma proposta do Flamengo, tá? Não existe nenhuma negociação e não existe o interesse do Garro hoje. É claro que nós estamos falando de uma questão que não tem proposta, né? Isso pode mudar a cabeça do jogador. Mas, né, uma pessoa, um dirigente muito importante do Corinthians, né, disse para o Garro que talvez o Flamengo viesse com tudo para cima dele, tá? Caso venda realmente o Gerson. E tem pessoas que já conversaram com o Garro sobre Flamengo lá no CT Joaquim Grava. Ele não demonstrou interesse, né, de início e manifestou a vontade de permanecer no Corinthians, tá? Foi o que eu passei ontem para vocês, aí meio na contramão, né, de tudo que está acontecendo, e que e sugeriu os reforços que eu trouxe ontem também em primeira mão para vocês. Então, assim, o Garro está sabendo de uma sondagem do Flamengo, tá? De uma sondagem, mas não chegou nenhuma proposta oficial. Sondagem é uma coisa, o Flamengo vai vir para cima de você, o Flamengo tem interesse, tá? Ele ouviu o papo entre Garro numa reunião com o Corinthians, teve a palavra Flamengo, lá teve o nome do Flamengo citado, tá?
E ele não demonstrou assim, interesse, empolgação, né? Tá focado em permanecer no Corinthians, mas pediu reforços. Não sei se o contrato do Garro, não sei se vão apresentar propostas, e aí o contrato dele pode ser melhorado, porque ele ganha abaixo do Romero, por exemplo, abaixo do Coronado, do Yuri, de vários jogadores do Corinthians. Então, não sei se vai ter que ter uma nova reformulação. O Corinthians já renovou o contrato do Garro, tá? Deu um aumento salarial para ele. Lembra que eu trouxe que ele estava insatisfeito com o salário, que era pouco, 350 mil. Aí o pessoal do Twitter já começou a me desmentir. Uma semana depois ele renovou o contrato e foi anunciado que ele recebeu um reajuste salarial, tá? Só para você ter uma ideia, o vínculo dele agora vai até o fim de 2028. A multa rescisória é de 300 milhões para o mercado nacional, 300 milhões de reais, tá? Vai dar 47 milhões de euros. O Flamengo dificilmente pagaria isso, né? O Garro tem 27 anos e 100 milhões de euros para o mercado internacional, tá? Então, 47 milhões de euros para o Brasil, 100 milhões de euros para o mercado internacional. Gente, não tem como o Garro chegar e ir embora, só se o Flamengo pagar a multa e ele quiser. Então, o Corinthians está respaldado porque tem uma multa rescisória. E outra coisa, por enquanto é só uma soldagem, é só um diz que me disse, falaram aí que o Flamengo tem interesse, mas não chegou nenhuma proposta oficial para o Garro que pense em permanecer no Corinthians e também, né, sugere inclusive reforços. E tá certo o Garro em pedir reforços, tá bom? Isso dentro do Corinthians todo mundo já sabe e ninguém levou isso como uma forma negativa. Todo mundo entendeu o Rodrigo Garro pedindo reforços lá dentro. Então é isso aí, Fel. Mano, na moral, o Garro nunca que vai sair do Corinthians pro Flamengo. Se quiser sair, paga a multa. 300 milhões de reais, paga a multa e leva. Sem isso, não vai querer chegar aqui, mano. Cara, se esses caras a diretoria, o Fabinho Soldado, liberar pro Flamengo, cara, esses caras têm que sair do Corinthians no dia seguinte. Ele, o presidente aí que tá interino, na moral, nunca que o Garro vai sair do Corinthians pro Flamengo, mano. Nunca, nunca. Ah, não sei, mas o Arrascaeta saiu do Cruzeiro lá em 2019, mano, o Cruzeiro tava... Mano, foi praticamente a falência lá, os caras saquearam o Cruzeiro lá, os diretores, então era muita máfia ali, não que no Corinthians, né, não seja muito assim, mas, claro, mano, não acredito não que o Galo saia do Corinthians pro Flamengo, quase que impossível, só daqui pra Europa ou pro mundo árabe aí, dependendo, ou MLS, né, como a Lili falou. Então, Gal é um jogador aqui muito importante. Cara, quando ele tá no time, é outro time ali, ele conduz o ataque, vem pegar a bola na defesa, é um jogador muito tenso o tempo todo. O cara tem uma visão excelente de jogo. Claro, tem esse problema agora no joelho crônico aí, essa tendinite, né, no joelho que não sei como que tá, ninguém mais falou nada como que tá, se ele sentiu dor nesses jogos que ele jogou. Contra o Grêmio ele jogou os 90 minutos, então, cara, não vi nada aqui de notícia que ele sentiu dor ou não, ou que jogou com filtração. Então, e não gosto da Adidas, hein? Mano, se for isso mesmo que todo mundo tá falando, que é mais de 1 bilhão, 1 bilhão, tem que assinar, mano. Tipo, é quase 100 milhões de reais por ano. A Nike paga aqui 35 milhões de Corinthians por ano, é ridículo, mano. A Nike, ainda mais depois dessa da All Black aí, que eles não queriam fazer muitas camisas, quiseram fazer só 150 mil, o Corinthians insistiu, e depois de muita insistência, eles foram lá, aumentaram para 300 mil unidades, então, cara, é ridículo. A Nike parece que só pensa nela e tá cagando pro Corinthians, e a Adidas quer colocar o Corinthians no primeiro escalão deles ali, então, vamos ver certinho o que vai acontecer nesses próximos dias, hein? Dificilmente vai ter, agora, quinta-feira, amanhã, pode ser que saia alguma coisa. Então, vamos ficar aqui na guarda. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.